Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu estou aqui novamente gravando mais um vídeo com um conteúdo abençoado. E antes da gente já passar para o vídeo, se inscreva no canal, que assim você vai estar me auxiliando bastante. Deixe o seu like também e vamos para o vídeo. O título ele tem por nome Como se posicionar como um cristão autêntico nos dias atuais. O que é ser um cristão autêntico? Um cristão autêntico é ser um cristão genuíno, é ser um cristão verdadeiro. É ter a Bíblia como a sua regra de fé e regra de prática. Ou seja, se você é um cristão genuíno, claramente você vai seguir aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ser cristão é muito mais do que você dizer que você crê em Cristo, tá? Ser cristão não é só você dizer eu creio em Cristo e pronto. Ser cristão é você crer em Cristo, é você amá-lo, é você amar os mandamentos, é nascer de novo, é seguir aos mandamentos de Cristo, é agir como Cristo agiria, é pensar como Jesus pensaria, é você fazer simplesmente tudo aquilo que se encontra na palavra de Deus. É você cumprir tudo aquilo que Cristo veio ao mundo ensinar. Há uma frase de um teólogo que ele diz o seguinte: coisa terrível é a ideia de que os cristãos podem servir a Deus do jeito deles. E por que eu trouxe aqui essa frase logo no começo desse vídeo, enquanto a gente está aqui comentando sobre o que é ser um cristão autêntico? Porque há muitos cristãos hoje em dia, vamos dizer assim, entre aspas, cristãos, que eles querem servir a Deus da maneira deles. Ou seja, eles querem instituir, estabelecer um plano de como eles querem ou de como eles vão servir a Deus. Só que nós não podemos servir a Deus do modo em que nós estabelecemos. Nós precisamos servir a Deus do modo que a palavra de Deus estabelece, do modo em que a Bíblia nos ordena. Então, nós não podemos ser cristãos genuínos ou cristãos autênticos e seguir a Deus do nosso jeito. Em segundo lugar, como me posicionar? Você, como um cristão, você deve, é um dever seu, se posicionar a favor de tudo aquilo que a Bíblia é a favor. Sim, meus irmãos, tem coisas que a Bíblia ela é contra. Como, por exemplo, a Bíblia ela é totalmente contra o adultério. A gente sabe que o adultério é o ato onde a pessoa que já tem um relacionamento com outra começa a desejar e também começa a praticar um outro tipo de relacionamento, mesmo estando compromissado com outra pessoa. E a gente sabe pela Bíblia que isso é totalmente contra os desígnios de Deus. Outra coisa também que é totalmente contra os desígnios de Deus é duas pessoas do mesmo sexo se relacionar. Ou seja, a homossexualidade, na visão de Deus e também na visão da palavra de Deus, ela é totalmente errada. Sobre esses assuntos e sobre outros diversos assuntos, nós precisamos nos posicionar a favor daquilo que a Bíblia é a favor. Nós devemos ser contra a tudo aquilo que a Bíblia ela é contra. Ou seja, nós não podemos nos posicionar de um modo contrário à Bíblia se nós somos cristãos autênticos. É um exemplo. Eu não posso, como eu citei aqui o exemplo do adultério, eu não posso ser a favor do adultério quando a Bíblia ela dá base para eu não ser a favor do adultério. Eu não posso ser a favor da idolatria quando a Bíblia ela me dá base para ser contra a idolatria. Se eu estiver seguindo isso, eu vou estar seguindo pelo caminho da hipocrisia. Por quê? Porque eu vou me auto-intitular um cristão, porém, eu vou ser a favor de tudo aquilo que a Bíblia é contra. Não, meus irmãos. Não existe um cristão que é contra aquilo que a Bíblia é a favor. Não existe um cristão que é a favor daquilo que a Bíblia é contra. Se você pensa que dá para ser cristão, porém, dá para você ser a favor daquilo que a Bíblia ela é contra, você está totalmente errado.
Um exemplo que eu vou dar aqui. Se você acha que dá para você ser um idólatra e você se auto-intitula cristão, você vai estar agindo de uma maneira errada. Por quê? Porque a Bíblia, ela condena a idolatria. Então, se você é um cristão e se você comete idolatria, seja idolatria de coisas pequenas, como por exemplo, hoje em dia a gente vê muito algumas páginas de fã-clube para cantores, pregadores, pastores e outras pessoas do meio evangélico. Isso é o quê? Isso se torna uma idolatria. Por quê? Porque você vai estar fazendo um fã-clube para uma pessoa. E cristão não faz fã-clube, cristão ele não participa de fã-clube, e cristão ele não tem fã e muito menos ídolo. Cristão ele admira, cristão ele tem admiradores. Porém, o cristão genuíno, o cristão autêntico, ele não pode de modo algum ter ídolo. Tudo aquilo que substitui Deus em seu coração é uma idolatria, é um ídolo. A presença de Deus, ela deve ser constante em seu coração. O seu coração, ele precisa ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Você, como um cristão autêntico, não pode de modo algum ser a favor daquilo que a Bíblia ela te dá base para você ser contra. Então, como se posicionar como um cristão autêntico? É simples, é só você seguir tudo o que a Bíblia diz para você seguir. E é você ser contra tudo aquilo que a Bíblia diz para você ser contra. Uma coisa é você ser a favor daquilo que a Bíblia é a favor. Outra coisa é você ser totalmente contra aquilo que a Bíblia ela é a favor. Um exemplo, nós como cristãos precisamos ser contra a prática homossexual, mas nós precisamos amar os homossexuais. É um mandamento de Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, nós cristãos não podemos, como cristãos autênticos, ser a favor do adultério, ser a favor do relacionamento conjugal entre duas pessoas do mesmo sexo. Nós não podemos ser a favor do roubo, nós não podemos ser a favor de tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Porém, todas as pessoas que praticam esses e outros atos, nós, como cristãos autênticos, precisamos fazer aquilo que Jesus nos ordenou. Amai uns aos outros. Uma coisa é a gente amar a pessoa. Outra coisa é a gente amar o que a pessoa pratica. Você, como cristão autêntico, precisa se posicionar a tudo aquilo que é a favor da palavra de Deus. Agora, você como cristão precisa se posicionar contra tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Por último, o que fazer se eu receber críticas quando eu me posicionar? Meus irmãos, isso daqui é fato de que vai acontecer e você, quando se posicionar, precisa estar preparado para isso. É verdade que você vai receber críticas, que você vai ser perseguido quando você se posicionar a favor da palavra de Deus. Só que o que você precisa fazer? Em primeiro lugar, você precisa se apegar a Deus. Por quê? Porque se você se posicionar aquilo que é a favor da palavra de Deus, porém, você não tiver ali um alicerce, você não tiver ali uma base, essas críticas elas vão acabar, vamos dizer assim, elas vão acabar te derrubando. O que fazer quando receber essas críticas ou receber essas perseguições após se posicionar? É simplesmente você estar com a consciência tranquila de que você está fazendo o que é certo. Claro que, como eu falei aqui, a gente não vai deixar de ser criticado quando a gente se posicionar a favor da Bíblia. A gente vai ser zombado, vai ter pessoas que vão debochar da gente. Vamos receber críticas quando nos posicionarmos. Isso já é de se esperar. Isso já é o esperado quando a gente manifesta a nossa posição como cristão autêntico. Só que aquilo que a gente precisa fazer é estar apegado com a palavra de Deus também.
tá? Então, quando você recebe uma crítica ou quando você é perseguido porque você se posicionou a favor daquilo que é a favor da palavra de Deus ou aquilo que a Bíblia é a favor, quando você for criticado e perseguido por isso, saiba, você fez o seu papel como cristão, se posicionou a favor daquilo que a palavra de Deus ela se posiciona a favor. Ou você se posicionou contra aquilo que a palavra de Deus ela se posicionou contra. Infelizmente, hoje em nosso meio, há muitas pessoas que, ao se posicionarem, elas acabam se afastando ou se desviando. Por quê? Porque essas pessoas elas não tiveram ali uma base, elas não tiveram ali um alicerce. Então, quando ela se posicionou, quando ela começou a receber críticas, quando ela começou a receber perseguições, ela começou a se abater, começou a se desanimar e começou ali a seguir um outro caminho que não é o caminho traçado por Deus. Então, há muitas pessoas em nosso meio, seja jovens, adolescentes, adultos e até pessoas mais velhas, pessoas idosas, que acabam se desviando dos caminhos do Senhor por esse motivo, pelo qual não tem um alicerce após se posicionar. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal que você vai estar me auxiliando bastante. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo as minhas redes sociais, você pode me acompanhar por lá também. Eu vou deixar aqui também o link do meu livro em PDF e também o link do meu livro em formato físico. Meu desejo é que você possa crescer na graça e no conhecimento a cada dia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima. Tamo junto.